Olá pessoal, estou estreando aqui o meu canal, esse aqui é o primeiro vídeo. Antes de mais nada quero me apresentar de uma maneira bastante breve. Meu nome é Antônio Victor Marinho Silva, eu sou arquiteto e urbanista, além de profissional, além de atuar na área de arquitetura e já ter desenvolvido projetos em várias escalas, né, de várias tipologias e para vários fins. Eu também sou professor universitário, eu dou aula em algumas universidades, nos cursos de arquitetura e nos cursos de design de interiores e design de produto, há mais ou menos uns 15 anos. Bom, devidamente apresentado, então eu quero tocar nesse ponto, nesse assunto bastante delicado. Qual é a atribuição do arquiteto? Olha, uma coisa que tem que ficar bastante clara nesse vídeo é que eu não quero me aprofundar muito e principalmente tentar não usar uma linguagem muito técnica. A intenção desse canal é justamente levar informação às pessoas que não são da área, que não são do meio arquitetônico, né? Pessoas comuns, assim como você, mas que têm o desejo de entender melhor esse universo da arquitetura, né? E principalmente o meu objetivo é tentar ajudar vocês a entenderem efetivamente qual é o papel do arquiteto, qual é a atribuição do arquiteto. O porquê não contratar um arquiteto, ou talvez até melhor, efetivamente o porquê contratar um arquiteto. Uma situação muito comum é vocês associarem a imagem do arquiteto a design de interiores, né? Muitas pessoas têm uma percepção que o arquiteto tem uma atuação apenas dentro das edificações, dentro das construções, ou seja, ele que vai escolher os materiais de revestimento, cores, móveis, iluminação e assim por diante. Pois é, mas a formação do arquiteto, olha que interessante, é uma formação extremamente abrangente, ela é muito maior do que isso, tá? E, claro, mais uma vez, dentro de uma linguagem um pouco menos técnica, eu vou tentar explicar um pouco isso para vocês. A formação do arquiteto, na verdade, não é só arquiteto, né? Todo arquiteto, pelo menos a grande maioria das universidades, tem a formação de arquiteto urbanista. O que é exatamente isso? Urbanismo, por exemplo, eu estou aqui dentro de um condomínio, perfeito? É um condomínio que ele foi uma área, um terreno bem grande, onde primeiro precisou ter ali um profissional que criasse um projeto de onde seriam as ruas, né? Enfim, toda a parte viária, né? Toda a parte efetivamente de circulação de carros, etc., a divisão de lotes e uma série de outras coisas para poder configurar esse condomínio. Isso é a atribuição de um arquiteto urbanista, né? Só o arquiteto urbanista que pode assinar, por exemplo, um projeto como esse. No início, né, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, os cursos de arquitetura, por exemplo, no Brasil, eram cursos que duravam o período inteiro, né? Era tempo integral, então, e tinha uma carga horária extremamente extensa. Dentro dessa carga horária, tinham várias disciplinas, inclusive disciplinas de artes. E tem alguns artistas plásticos aí, inclusive alguns muito renomados, que são arquitetos, né? Tiveram a formação de arquitetura, justamente porque essas grades, né, a grade curricular do arquiteto, em alguns anos atrás, em algumas décadas atrás, era realmente bastante extensa, né? Então, da mesma maneira que o arquiteto tem essa formação plástica, ok? Ele tem também uma formação mais completa em relação à história da arquitetura. E não só isso, tem também disciplinas muito técnicas, como resistências de materiais, como cálculos de estrutura, dimensionamento de elétrica, de hidráulica, que nesse caso, disciplinas inclusive muito parecidas, né, muito semelhantes às disciplinas, por exemplo, do curso de engenharia. Então, é surpreso às vezes, né? Eu recebo algumas perguntas, alguns questionamentos que é comum a gente ouvir. Ah, mas arquiteto também faz cálculo estrutural? Sim, arquiteto pode fazer cálculo estrutural. Se ele vai fazer isso profissionalmente ou não, se ele toma a decisão de desenvolver isso profissionalmente ou não, isso é uma outra história, né? Hoje, como tudo, as pessoas vão se especializando em várias áreas, em vários segmentos. Então o que normalmente acontece
Tem arquitetos que acabam se especializando em design de interiores, e aí a gente tem alguns nomes aí bastante conhecidos. Talvez esses nomes conhecidos na área de design de interiores acabou contribuindo para que as pessoas tenham uma imagem muito mais do design de interiores atribuído ao arquiteto do que a outras questões. Mas tem essa situação específica de design de interiores, e tem outros arquitetos, por exemplo, que se especializaram em desenvolver efetivamente projetos de casas, outros projetos mais comerciais, outros projetos institucionais, outros de restauro de patrimônio histórico e assim por diante. Tá? Então, cada um desenvolvendo um trabalho dentro das suas especialidades, né, tomando decisões na hora durante a sua carreira, de se especializar por determinados caminhos, acontece normalmente que alguns preferem ficar só com essa parte voltada mais a projeto, porque hoje tem também, por exemplo, escritórios de engenharia e até escritórios de arquitetura especializados em projetos complementares, que a gente diz. O que são os projetos complementares? Os projetos de estrutura, né, fundações de estrutura, elétrica, hidráulica e assim por diante. Eu tenho mesmo uma amiga minha da época de arquitetura, né, do curso de arquitetura, que se formou comigo, que hoje tem um grande escritório que presta só serviços de detalhamento de projeto, né, inclusive desses projetos complementares que eu estou dizendo, tanto de estrutura, de elétrica e assim por diante. Ela preferiu esse caminho, ela seguiu esse caminho. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que precisamos entender que o arquiteto tem uma formação extremamente abrangente e não é restritiva. Ao ponto onde eu quero chegar se você tem a intenção de contratar alguém para fazer um projeto residencial, comercial, institucional, seja ele qual for, o arquiteto é extremamente bem qualificado para isso. Até porque, dentro da grade dos cursos de arquitetura, nós entramos por algumas questões que outros cursos, por exemplo, não abordam. Então, vamos colocar a coisa da seguinte maneira. Toda e qualquer construção, seja o que for, casa, comércio, edifício, o que for, toda e qualquer construção, ela é feita com um único objetivo. Qual é? De atender o uso específico, né? Ou seja, uma casa é para morar, uma loja enfim, para vender, uma escola para ensinar, né? Hospitais e assim por diante. Cada um tem um uso específico. Então todas as atividades humanas, normalmente, a não ser as de lazer e etc., normalmente as atividades humanas elas têm que estar, elas são desenvolvidas, elas são melhores desenvolvidas se elas estiverem dentro de um espaço construído. Pois bem, então prestem bem atenção no que eu estou querendo dizer com isso. Uma obra como essa aqui, ela é formada por elementos estruturais, elementos técnicos, né? Você tem ali lajes, você tem ali pilares, você tem ali vigas. Isso é uma situação construtiva técnica. Mas para pensar, ela não se resume a isso, né? Ela tem que ter sido planejada inicialmente para a função específica que ela está se determinando, né, a uso, percebe? Então, percebe que se a gente pegar e contratar um profissional para fazer um projeto, principalmente focando só na parte estrutural, a gente vai estar limitando isso a uma pequena parte do todo. Um projeto completo de arquitetura, ele envolve uma série de questões, né? Ele envolve, mais uma vez, além da parte técnica, especificamente da estrutura, tem outras questões técnicas também que fazem parte dessa história do desenvolvimento de um projeto, né? Os próximos vídeos desse canal, esse aqui é só um vídeo de abertura, mas nós vamos ter uns próximos vídeos que eu vou tentar explicar isso de uma maneira um pouco mais clara, segmentada. Inclusive o próximo vídeo eu vou falar sobre a importância de um arquiteto na escolha, por exemplo, do terreno onde você vai construir. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo aqui, projeto é algo muito mais abrangente do que só as questões de estrutura, só as questões de elétrica, só as questões de hidráulica.
tem uma disciplina que é de antropometria. Sabe o que quer dizer isso? É uma ciência, é uma disciplina que estuda a dimensão do corpo humano. Antropometria vem de antropométrico, de medidas do próprio corpo humano. Vinculado a isso, tem uma disciplina, por exemplo, de ergonomia. A disciplina de ergonomia é justamente relacionar as dimensões do corpo humano na hora que ele está exercendo determinadas atividades, perfeito? Para que com esse conhecimento a gente possa desenhar de uma maneira mais correta os espaços onde as pessoas vão desenvolver as suas atividades, seja de morar, seja de higiene, seja de lazer, seja de trabalho e assim por diante. Enfim, então, claro, mais uma vez, eu não gostaria de ficar entrando em questões muito técnicas e sim dar passar um conhecimento de uma maneira mais abrangente, mais acessível, então por isso também não vou me aprofundar. Vocês tendo alguma dúvida e querendo que eu fale mais a respeito de determinado ponto, por favor, deixa o seu comentário aqui que dentro do possível, quem sabe de repente a gente resolva fazer um vídeo específico de algum ponto aí que vocês queiram que eu fale a respeito, por exemplo. Bom, para esse primeiro vídeo eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre a atribuição, né, e a abrangência do trabalho de um arquiteto e da importância que um arquiteto tem justamente em todos esses passos tão importantes que é o de desenvolver projetos qualificados, né, enfim, para todas as atividades humanas. Aproveito então também para falar um pouquinho da AVMS Arquitetura, né, um escritório que já tem mais de 20 anos, né, enfim, onde eu sou o arquiteto principal, encabeço aí uma pequena equipe que desenvolve projetos no Brasil inteiro, tanto residenciais, comerciais, institucionais, e enfim, fico à disposição também caso vocês queiram consultar a gente sem compromisso nenhum. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no canal, aciona lá a campainha para você ser comunicado do nosso próximo vídeo, que vai ser sobre terrenos. Obrigado e até o próximo vídeo.